Olá, recentemente eu tinha feito uma enquete de uma treliça com carga fora dos nós, onde, como tinha 3 reações, um monte de gente respondeu corretamente, mas porque só viu as reações. E eu fui testar agora e realmente é verdade. As pessoas olham para as reações e dizem, bom, tem essas reações, eu já sei se é isostática, hiperestática ou hipostática. E não, você não pode só fazer isso. Tá? Você não pode só contar quantas reações uma estrutura tem e dizer se ela é hipostática, isostática ou hiperestática. Por exemplo, essa estrutura aqui. Fiz uma enquete no Instagram. 464 pessoas responderam. Dessas 464 pessoas, eu vou deixar a resposta aqui meio óbvia, mas a questão é 177 de 464, ou seja, 38% respondeu que a estrutura aqui é hiperestática e 62% das pessoas, lembrando que eu já fiz uma enquete e a maioria das pessoas que respondem as minhas perguntas são engenheiros, responderam que essa estrutura aqui é isoestática, ok? O que significa quando a gente diz que uma estrutura é isoestática? Significa que eu posso, só com equações de equilíbrio, dizer qual a carga em cada barra. Ok? E para isso, a quantidade de carga, cálculo de reações, tem que ser o mesmo que a quantidade de barras. Ok? Essa treliça aqui é isostática? Dá para contar as barras e tudo mais, contar a quantidade de nós mais? Dá. Ok? A questão aqui é o seguinte: cada nó que a gente calcula nos dá dois resultados. Ok? Resolve duas barras. E cada nó que a gente calcula, na treliça como um todo, eu tenho 3 reações básicas, que é a reação vertical do lado esquerdo, né? A reação vertical do lado direito, então reação aqui, reação aqui e reação aqui. Tá? O problema disso é o seguinte, tá? Que para cada banzo que eu tenho aqui, tá? Para cada nó, ele vai resolver o banzo dele à direita, digamos, ou o banzo à esquerda, mas vai resolver um lado de banzo e uma diagonal. Ou seja, o nosso superior aqui também, ela vai resolver esse aqui e esse aqui. Daí depois vai resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, certo? Os montantes vão poder ser resolvidos assim. Então, a questão é que isso aqui não é isostático, ok? E outra teste que a gente vai fazer é o seguinte: se eu tirar uma barra, essa estrutura fica de pé? Se eu tirar uma barra e a estrutura fica de pé, não é isostático. Ok? Por exemplo, o que eu fiz aqui foi o seguinte: fiz aqui um modelo da estrutura. Ok? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: só calcular a estrutura para demonstrar que ela está rodando aqui. Coloquei a estrutura para rodar e beleza, ela rodou. Ou seja, ou ela é isso ou ela é hiperestática. Tá? Então, você nem tinha opção de hipo, mas a questão é, ela é. Se eu apagar uma barra, pronto, apaguei uma barra. Ou seja, essa barra, vamos imaginar que fizeram errado, soldaram mal, sei lá, ao invés de fazer uma cantoneira ali, colocaram lá, um pedaço de bambu, alguma coisa do tipo, ou alguma coisa assim, ou passaram uma quita lá e cortaram no meio, rodei a estrutura novamente e ela ainda passa. Ou seja, essa estrutura é hiperestática. Ah, mas ela tem 2 vinculações de uma. Pouco importa. Uma estrutura só por ter 2 vinculações de um lado e uma vinculação do outro é só um padrão de estruturas que geralmente são isostáticas. Ok? Eu posso ter uma estrutura com 6 reações e ela ser isostática. Eu posso ter uma estrutura com 6 reações e ela ser hipoestática. Por exemplo, quando tenho uma viga Gerber. Ok? Agora, a questão aqui é o seguinte: por que isso importa? Uma estrutura ser isostática ou hiperestática importa que, se um elemento falhar e a estrutura for hiperestática, ela ainda fica de pé. Ok? Isso é uma questão muito importante. E segunda questão importante é que, a partir do momento que a gente trabalha com uma estrutura hiperestática, a rigidez de cada elemento vai dizer quanto que ele vai naturalmente absorver de esforços. Ok? Por exemplo, aqui. Verificar elementos aqui. O que aconteceu foi o seguinte: eu separei aqui digamos, uma treliça base de pratos que eu tenho aqui, e daí eu coloquei as diagonais que tinham os diagonais de Howe. Ok? A questão aqui é o seguinte: essas diagonais de Howe, com uma cantoneira de 1 polegada por 3,16, ou até colocar 1 polegada por 1/8, ela não passa. Ela tem 157%. Ok, então ela falha, claramente ela falha. Ela tem 157%, correto?
calma. A questão aqui é o seguinte. Ela tem 157%. Quando eu modifico uma estrutura, a estrutura modifica e ela foi para 145. Ainda está falhando, correto? Sim, está falhando. Mas se eu aumentar as outras cantoneiras, ok? O que vai acontecer é que essa barra que tem 145%, você viu, eu não estou inventando, você conseguiu ver que ela está em 145%, estava em 157, foi para 145, foi para 120. O que aconteceu aqui? Aconteceu hiperestática. Ok? Quando a gente tem muitas barras em uma estrutura, o que vai acontecer é que se eu enriquecer uma barra, eu vou reduzir a carga da outra. Ok? Isso é uma questão básica de hiperestática. Quando você vê uma treliça com X e montantes, ela é hiperestática. Toda treliça dessa maneira aqui, ó, é hiperestática. Não dá para achar que ela é isso, ok? E aumentando, essa aqui estava falhando por 157, eu aumentei as outras e ela está quase passando. Ok? Ou seja, se bate olho para cá e diz que isso aqui é isostático, você não sabe resolver uma treliça, você vai gastar uma treliça toda, muitas vezes, vou modular como se fosse uma coisa só, acho que está aumentando, vou resolver. Não, é que você aumenta outra coisa e vai resolver. Entendido? Mas a questão é, uma enquete extremamente simples. Isso aqui é uma questão base, será uma prova aí de estática, teoria de estruturas, ok? E a questão é, isso aqui é só olhar a estrutura e pensar, se eu tirar uma barra, ela fica em pé ou não? E se ela ficar em pé, tirando uma barra, ela é hiperestática. Tá? Agora, outra questão que a gente tem aqui é o seguinte, só porque eu tenho uma estrutura com 3 reações, ela é isostática? Não. Por exemplo, vou tirar esse nó aqui, ó, eu vou colocar um nó rotulado aqui. Essa estrutura é vou fazer assim, vou transformar primeiro aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa treliça aqui, ó, em hipostática. Como? Basicamente, eu vou eliminar aqui, ó, um monte de barras, ok? Essa estrutura aqui agora é hipostática, é isostática, ok? Essa estrutura aqui é isostática e a questão é, não importa como que eu modifique a rigidez de cada elemento, a carga vai ser a mesma. Por exemplo, vou pegar esse esforço aqui, ó, carga axial, digamos, dessa barra aqui, ó. Dessa barra aqui, ó, eu tenho um valor máximo. Se eu pegar esse diagonal aqui, ó. Qual o valor que eu tenho de carga axial aqui? Eu tenho 6.663, ok? E essa aqui eu tenho quanto? Ó, essa aqui eu tenho 9.676, tá? E a questão é, e se eu tivesse trabalhado com uma outra barra? Por exemplo, se eu tivesse trocado aqui, ó, trabalhar com todas as barras, digamos, da mesma dimensão, pegar os montantes e agrupar com eles. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, não muda nada, ela é isostática, entendido? Então, eu não preciso me importar com rigidez quando é isostática. Tá? Como que estava 6.663 e aqui 9.676, a mesma carga. Tá? A questão é, isso aqui claramente isostático, porque eu mudei a estrutura e os esforços continuam iguais. Agora, essa estrutura aqui, eu tenho 2 reações de vinculação no eixo Y e uma no eixo X. Isso é isostático? Vai ter muito engenheiro que vai dizer que não, com certeza, tem 3 reações. Não, não é. Posso provar aqui, ó. Vou pedir para dimensionar. Ok, para tentar definição. Essa estrutura não é estável. Como não é estável? Muito simples, porque eu tenho uma reação aqui, ó, digamos, essa reação aqui, ó, e eu tenho uma outra reação aqui. E eu tenho uma reação aqui. O problema é que eu tenho alinhado aqui. Isso demonstra um curso de estática, tá? E tem pessoas que olham isso aqui e acham isso aqui é isostático? Não. Uma obra assim cairia. Entendido? Então não é porque eu tenho 3 reações que a estrutura é isostática. Ah, tem outra questão que também só voltar para cá. Mas tem uma outra questão que é se eu fizer isso aqui, ó. Tá? Colocar várias reações horizontais. Tá? Isso aqui é uma estrutura isostática? Não. Tá? O que eu vou fazer agora vai rodar, vai funcionar, tá? Porque esse aqui é um erro de software mesmo, mas a questão é, se eu tivesse qualquer força horizontal que na prática vai existir, seja qualquer característica horizontal e tudo mais, isso aqui vai falhar, ok? Isso é um pepino extremamente importante de lembrar, tá? Agora, o outro pepino importante é o seguinte, tem muito engenheiro que modela treliça, modela coisa assim, ó, assim, tá? Vou colocar 2 apoios de segundo grau para ficar mais rápido lançar e não preciso lançar 2 apoios diferentes. Pois é, isso aqui é uma maluquice gigante, tá? Até eu falei isso no vídeo de interação aço concreto, mas a questão é que
Essa estrutura aqui, por exemplo, está em 35% da solicitação dessa barra. Você está vendo aqui, 35,04. Na verdade, a solicitação dessa barra não é 35%. Ok? Na verdade, o que vai acontecer é o quê? É que a solicitação daquela barra ali é de no 80%, ok? Tá? Então tem que ter muito cuidado quando se trabalha com estrutura hiperestática, porque a rigidez importa, tá? E uma questão base assim, de qual que é a rigidez materialiça? 62% de erro. É duas alternativas. Novamente, se fosse um bando de macaco apertando o botão, 50% acertaria. Mas nesse caso aqui, que é, mas eu vi que tem dois apoios. Mas não é só os apoios que importam. O treliçado importa, tá? E as pessoas têm muita dificuldade com isso e as pessoas se recusam a estudar de estática e pensam que quer aprender para ser piloto de software avançado, curso avançado de TQS, mas não quer aprender o básico de estática. E isso aqui, num modelo mal feito, pode destruir uma obra. Ok? Essa é a questão base. Então, não é uma estrutura isostática. Isso aqui é claramente estrutura hiperestática, porque se eu tirar uma barra, ela continua em pé. Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.